Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu estou extremamente calmo hoje, por isso que eu estou sentado. E eu estou calmo demais, eu preciso me despertar um pouquinho aqui para poder transmitir com toda a violência que a palavra precisa nessa live. Mais uma live aqui, mais uma vez ao vivo com você, para compartilhar daquilo que Deus tem compartilhado no nosso coração aqui na Igreja Batista Éden. Eu sempre tenho falado, e eu não vou me cansar de falar as mesmas coisas, como meu amigo Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, como você queira chamá-lo, já dizia, e eu não me canso de falar as mesmas coisas. Isso reforça o nosso grande comissionamento. Pastor, qual que é a nossa grande comissão? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Estamos aqui nessa live com um único desejo no nosso coração, que a palavra de Deus, que o evangelho de Cristo seja pregado e alcance corações que se arrependam e possam gerar frutos dignos de arrependimento. E você pode trabalhar nisso. Pastor, como eu posso trabalhar nessa live? Você está com o seu celular na mão aí, está assistindo. E se você compartilhar esse vídeo, compartilhar essa live nos grupos do Facebook, copiar o link, mandar nos seus contatos, nos grupos do WhatsApp. Se você comentar nessa live, você está dizendo para a plataforma do Facebook que essa live é um conteúdo importante para você. Prometi para os meninos aqui que eu ia pregar sentado, quase que eu levantei já aqui, me segurei na cadeira porque está valendo uma janta hoje. Aleluia, onde eu escolhi? Quem crê? Isso. Então quando você faz isso, comenta, compartilha, envia o link, você está dizendo assim, plataforma, Facebook, essa live, essa palavra de Deus tem falado comigo, tem me impactado, e Ele vai lançar essa mensagem para outras pessoas. Então em nome de Jesus, compartilhe, comente, curta, deixa Deus te usar poderosamente. A palavra de Deus diz que todo trabalho no Senhor não é vão, e Deus é um Deus que não fica devendo nada para ninguém. Então, trabalhe para Ele. Compartilhe a mensagem dEle. O título dessa mensagem hoje é algo assim que Deus tem falado nos nossos corações. E é algo que nós, como igreja, todas as vezes que somos perguntados, olha o título, qual é o primeiro mandamento? Automaticamente respondemos, amar ao Senhor acima de todas as coisas. Na verdade, amar ao Senhor acima de todas as coisas está dentro do primeiro mandamento, amém? Mas antes de amar o Senhor, existem alguns princípios. Existe parte do mandamento que nós não falamos. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. O amar ao Senhor acima de todas as coisas. Existe um princípio, ou dois princípios, antes de amar ao Senhor, para que ele possa ser concluído dentro de mim. Amém? Antes da gente ir para o texto que eu quero compartilhar com vocês, que é Marcos 12, 28, 29 e 30 e 31, eu quero falar um pouquinho da diferença da lei e da graça. A lei foi dada a Deus, a Moisés, no Monte Sinai. E a graça veio por intermédio do Verbo, do Filho, que se encarnou e nos deu graça sobre graça. Pastor, o que é graça sobre graça? A graça aceita o pecador como ele está, perdoa o pecador. E eu tenho falado isso há alguns dias, que a lei também perdoava pecados. Porque todas as vezes que um animal chegava-se à tenda da aliança para ser sacrificado, os homens colocavam a mão sobre a cabeça daquele animal. E ali havia uma transferência, aquele animal era estrangulado, ele era derramado o seu sangue, não estrangulado, ele era sangrado, degolado, falei a palavra errada, e quando ele era degolado, havia perdão de pecados. Então a graça e a lei perdoavam pecados, e era da parte de Deus. Mas por que é graça sobre graça? Porque a graça não só perdoa pecados, a graça também transforma o pecador. A graça, ela é poderosa para transformar. A lei não transformou ninguém. Como a Bíblia diz em Hebreus,
que a lei foi ineficaz para transformar. Ela não teve poder para transformar. Até perdoou, mas não transformou. Por isso foi necessário uma nova aliança. Aliança estabelecida agora em Jesus. Uma outra característica muito clara entre a graça e a lei. Tanto a graça como a lei têm mandamentos. E o principal mandamento da lei e o principal mandamento da graça é o mesmo. Ó. Eu não estou falando do primeiro, estou falando do principal. O principal mandamento da lei era amar a Deus acima de todas as coisas. Com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças e com toda a sua alma. E o principal mandamento da graça também é esse. Jesus falou: amar a Deus acima de todas as coisas. Com todas as suas forças. Nós vamos ler isso agora. Mas então qual é a diferença de uma para outra, se até o principal mandamento é o mesmo? A diferença é que na velha aliança, na lei, isso foi o Espírito Santo de Deus que me ensinou. Porque um dia eu perguntei para ele, qual a diferença e por que o Senhor deu uma aliança que não foi eficaz? Porque na velha aliança, na lei, o homem tinha perdão de pecados, mas não tinha remissão. Mas o homem tinha a lei que era de Deus. E o principal mandamento da lei é o principal mandamento da graça. Você consegue compreender isso? Mas qual é a diferença de um para o outro? É isso que nós vamos falar aqui hoje. É exatamente esse o ponto. Que na lei eu tinha a palavra escrita. Na lei eu tinha a lei estabelecida em uma tábua de pedra. E qual é a diferença da graça sobre graça, da nova aliança? É que a lei não está mais escrita em uma tábua de pedra. Agora, o próprio Espírito de Deus se uniu ao meu Espírito. Agora a lei não está mais em uma tábua de pedra. A lei agora é viva e está dentro de mim. O Espírito Santo está dentro de mim. Na velha aliança, o Espírito visitava os homens, estava sobre os homens. Os homens tinham experiência com o Espírito de Deus. Na nova aliança, o Espírito de Deus mora dentro do homem. Por que o Espírito Santo mora dentro do homem? Única e exclusivamente a glória deve ser dada a Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos acesso a Deus agora. E a lei não está mais em uma tábua de pedra, mas ela está dentro de nós, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Porque Ele foi o sacrifício pelos perdidos. Não é mais um animal que morre pelos pecados dos homens, mas agora quem morreu pelos pecados foi o sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré. E quando Jesus ele é recebido nos céus, a primeira atitude, a primeira ação de Jesus, quando Ele entra diante do Pai, como perdão pelos nossos pecados, a primeira ação de Jesus falou: Pai, os homens precisam ter a sua presença dentro deles. O primeiro clamor de Jesus ao Pai foi: envia o Espírito da verdade, envia o Espírito Santo a todo aquele que nele crê. E foi isso que aconteceu em Atos 2. Então o desejo e o clamor do Pai e do Filho é que nós usufruímos daquilo que Cristo fez por nós. Nós temos a presença de Deus hoje dentro de nós, a lei de Deus dentro de nós, escrita na tábua do nosso coração. Domingo o Senhor falou algo comigo. Ele falou assim: a diferença de uma aliança para outra é que os homens tinham a aliança escrita, mas a aliança escrita em uma tábua de pedra não resolve o problema de ninguém, porque o homem precisa da aliança que se transformou em carne, habitou entre nós e toca em nós e agora vem morar dentro de nós. O homem, quando foi criado no Éden, no jardim do Éden, ele foi criado para estar dentro de Deus.
Ele foi criado para viver num lugar de delícias e prazeres inefáveis, Jardim do Éden, desfrutando da glória e da majestade que Deus tinha para ele naquele lugar. Mas no Éden existia o livre-arbítrio. Muita gente pode acreditar que não existe o livre-arbítrio, mas isso não é possível. A prova que existe o livre-arbítrio é que dentro do jardim de Deus existia uma árvore proibida. E o homem podia escolher viver a glória de estar dentro de Deus, dentro dos prazeres inefáveis, ou comer do conhecimento do bem e do mal. Como o aluno da escola, Tiago, falou essa semana. Ele confessou um pecado e disse assim: o meu pecado foi tirar a árvore da vida do centro do meu jardim e colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então no Éden tinha o livre-arbítrio, e o homem escolheu viver longe de Deus. O homem escolheu sair de dentro de Deus. E quando o homem escolheu sair de dentro de Deus, o homem morreu. E agora a transgressão, o pecado se multiplicou pela decisão do primeiro Adão. Aí você pode pensar assim: isso foi injusto. Quase levantei, mas eu vou ganhar meu almoço. Você pode pensar: isso foi injusto. Mas o segundo Adão, Cristo Jesus, morreu pelos nossos pecados. E agora, pela morte do santo sem pecado, como a maldição multiplicou? A maldição multiplicou ou não multiplicou? Muito mais abundantemente, a graça vai multiplicar. Porque agora Jesus foi sacrifício e devolveu o Éden para dentro daqueles que creem. Deus, através do Filho e do plano de salvação, te devolveu de volta o lugar que você nunca deveria ter nascido fora, que é dentro da presença de Deus. Mas o livre-arbítrio parou de existir? Parou? Não. Você ainda continua tendo a árvore do conhecimento do bem e do mal dentro de você. Aonde? Você, quando crê em Jesus, é batizado. O Espírito Santo vem morar no seu espírito. O seu espírito é regenerado. E agora você tem um acesso a Deus pelo sacrifício de Cristo, mas é o seu espírito que se comunica com Deus. Amém? Quando Deus olha para você, Ele não vê mais um homem caído, mas Ele vê um novo homem, o homem que foi ressuscitado com Cristo. Mas a sua alma foi regenerada quando você crê? Não, a sua alma está cheia de feridas que a velha natureza e o mundo que jaz do maligno fez em você. Aí começa um processo de relacionamento com Deus. É isso que nós vamos falar hoje, sobre isso. E aí a sua alma começa um processo que nós chamamos na palavra de santificação. O que é santificação? A sua alma sendo curada, sendo liberta e destruída, e destruído tudo aquilo que o diabo fez nela. A sua alma foi feita para receber o toque do Deus maravilhoso, viver dentro do Éden, do lugar de delícias e prazeres, mas ela nasceu contaminada pela podridão e da queda do primeiro Adão. Então, você começa agora, você entra pela porta do batismo, crê em Jesus, mas começa um processo de santificação. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus, que sem santificação ninguém verá a Deus. E aí, com a sua alma sendo curada, começa um processo ali de regeneração na sua alma. Mas a sua carne, ela será regenerada nessa época, nessa era, nesse tempo? Vai, igreja? Não. A sua carne é o conhecimento do bem e do mal. A sua carne é o livre-arbítrio de Deus em você. Ó, como esse Deus é bom, hein? Ele deixou a carne sem ser regenerada ainda. Por isso que existe uma guerra entre a carne e o... Porque se a sua carne fosse regenerada automaticamente e a sua alma fosse regenerada automaticamente junto com o seu espírito, teria livre-arbítrio? Não. Então nessa vida você vai ter o livre poder todos os dias. Quando amanhece, você está posicionado como o primeiro Adão. E você tem o poder de escolher agora usufruir da graça sobre graça, viver um relacionamento profundo com o Espírito, para que a sua alma seja curada. Uma alma curada, um espírito ressurreto, ressuscitado com Cristo, vai dominar uma carne caída. Mas se você amanhecer e não decidir por aquilo que Cristo fez por você, não decidir ouvi-lo,
É isso que nós vamos falar hoje. O primeiro mandamento é ouvir o Senhor. A primeira parte do primeiro mandamento, para ficar melhor explicado. E é isso que nós vamos ver na Escritura. Se eu não amanhecer todos os dias, independente do que eu fiz ontem, independente do que eu sonhei, independente do que eu sou, independente do que eu me tornei, independente de qual nível eu estou em Deus e qual nível eu não estou em Deus, eu preciso amanhecer todos os dias e ouvir o Senhor, me relacionar com Ele, usufruir do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu não sou aceito diante de Deus porque eu sou bom, porque não existe ninguém bom. Jesus falou para o jovem rico: só há um bom, que é Deus que está no céu. Eu não sou aceito diante de Deus por conta dos meus talentos, ou das minhas habilidades, ou dos meus dons. Eu sou aceito diante de Deus por causa daquilo que Cristo fez. Eu também não sou rejeitado diante de Deus por conta do pecado que eu cometi essa noite, ou daqui há 5 minutos atrás. Eu sou aceito diante de Deus, eu não posso aceitar a condenação. Tudo que te acusa é o inferno. O Espírito Santo te convence do que você está errado. E te mostra um caminho para você ser livre. Cristo Jesus. Ouvir e se relacionar com Deus que já te aceitou. Você quer separar aí? Quem quer aprender sobre a voz do diabo e a voz de Deus? Tem muita gente que tem dúvida. Qual é a voz do diabo e qual é a voz de Deus? Em poucas palavras vou te deixar claro. A voz do diabo te acusa e manda você desistir e diz para você que não tem mais jeito. Vou falar de novo. A voz do diabo te acusa, manda você desistir, te desanima e fala que você não tem mais jeito. Esse é o diabo. Solta. Pode ser aqui na sua cabeça, pode ser alguém falando para você, solta, é o diabo. Agora a voz de Deus, Ele mostra que Ele te ama. Ele te convence. A Bíblia diz que o Espírito Santo derramado em nosso coração convence da paternidade de Deus para conosco, pecadores ainda. Então Ele te convence dessa paternidade, do amor do Pai por você. E aí Ele convence você que o pecado te faz mal. Porque na cruz, toda a condenação foi destruída, mas não a consequência. Tudo que você plantar, você vai colher. Então o Espírito Santo te convence que se você continuar com essa alma caída, com essa alma ferida, e não permitir ser curado, através do relacionamento com Deus, que já foi liberado para você na cruz do Calvário, você vai plantar coisas na carne, a sua carne vai vencer. Aquilo que você alimenta todos os dias. Escreve na live aí, você que está em casa e você que está aqui na igreja, fala comigo. Aquilo que eu alimento todos os dias é o que vai vencer e o que vai plantar na minha vida. Se eu alimentar a nova natureza, vou plantar coisas. Cristo. A carne, você está dizendo assim, eu quero a árvore do conhecimento do bem, do mal. Uma pessoa me falou hoje que a consequência dele ter usado droga, olha só o que ele me disse, foi que ele tentou e não conseguiu ter relação com a sua noiva sexual antes do casamento. Na verdade, não foi consequência. A consequência dele ter tentado ter relacionamento sexual com a sua noiva antes do casamento é sinal que ele já estava se inclinando para as coisas da carne. Ele já tinha deixado o que Cristo tinha feito por ele, o relacionamento que Cristo tinha feito, liberado para ele na cruz do Calvário. Então a droga só foi outro abismo que surgiu na vida dele. Quem está entendendo? O pecado é que ele parou de ouvir Deus. Sabe o que é pecado? E o pecado mortal? É deixar de ter fé no Filho de Deus. É deixar de ter fé no que Cristo fez por você.
E quando você deixa de ter fé no que Cristo fez por você? Quem aqui tem fé em Jesus, levanta a mão. Você que está em casa, fala assim, eu tenho fé, escreve aí na live. Muito doido aí. Quantas horas você falou com o Filho de Deus hoje? Quantas horas você se relacionou com Ele aqui dentro? Quanto tempo você gastou com a palavra de Deus? Se você tem fé no Filho de Deus, o primeiro sinal que alguém tem fé no Filho de Deus é usufruir do que Ele fez. Tem uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Então larga de ser sem vergonha, larga de ser safado, canalha, chibungo, daguilé, falar que você tem fé e que você não orou nem um minuto hoje, nem leu Bíblia, rapaz. Você não acredita no que Jesus fez. Porque quando você acredita no que Jesus fez, hoje eu fui perguntado, eu contei um pouco do meu testemunho e ele falou assim, nossa, o primeiro amor, quando você deixou tudo, não. Eu amo o Senhor muito mais hoje do que eu amei quando eu me encontrei com Ele a primeira vez. Porque quanto mais eu conheço esse amor, essa graça sobre graça, que me aceita do jeito que eu sou, mais eu me entrego a Ele desesperadamente. A minha vida de oração é muito maior do que a minha vida de quando eu comecei. A minha vida de meditação na palavra, eu nem entendia a Bíblia quando eu comecei. Eu nem entendia, eu não li porque eu não entendia. Hoje o meu prazer é meditar nas Escrituras. É prazeroso. Então assim, por quê? Porque quanto mais você entende, é seu mérito, pastor? Não, é o mérito da graça. Quanto mais eu entendo o que Cristo fez por mim, quanto mais eu entendo a justificação de Cristo, quanto mais eu entendo o que Cristo é e o que Ele representa na minha vida, mais eu me entrego desesperadamente a Ele. E mais eu compreendo a eternidade que Ele tem para mim. E menos eu quero viver nos desejos da minha carne. Existe uma diferença muito clara entre... Antes de eu falar sobre a lei, que eu quero falar isso. Existe uma diferença muito clara entre como o diabo opera e como a carne opera em nos alimentar do que o Espírito e do que Deus. Para que eu seja alimentado do meu Espírito, eu preciso decidir por isso. Eu queria que você escrevesse na live e você falasse aqui. Para que eu seja alimentado do meu Espírito, eu preciso decidir por isso. Eu preciso decidir meditar na palavra e orar. Tomar o reino por esforço, mesmo sendo pela graça. Entender que tem uma batalha que está sendo travada em mim. Mas para eu alimentar minha carne, o que eu preciso fazer? Eu preciso escolher alimentar a carne? É só eu decidir não viver pela fé no Filho de Deus. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quando eu não decido usufruir do que Cristo fez por mim, que abriu a porta e me colocou de volta dentro de Deus, dentro do Éden, o diabo, ele desiste de mandar os dardos inflamados do maligno para minha mente? Desiste? Não. Ele vai continuar me atacando. Aí a minha carne está aqui, já caída, doida para abraçar a pornografia, doida para passar a mentira, doida para passar a contenda, doida para passar as obras malignas da carne que me matam. Deu vontade de levantar e gritar com vocês, mas eu vou ficar sentado. Quem está me entendendo, igreja? Desculpa pelo quem está me entendendo. Agora, antes de nós ler o texto que eu falei que nós vamos ler, que eu só estou dando a introdução aqui para a gente entender a palavra. A lei é uma imposição. Coisas. Mas qual é o princípio da lei? É uma imposição. Você precisa viver isso, senão você morre. Mas a lei te perdoa até pecados, mas ele não te capacita a viver isso.
Por isso que foi ineficaz alguém viver a santificação, ser transformado na lei. Compreendes? Ficou claro? Qual é a diferença da graça? É isso que nós vamos ler aqui agora. Que o mandamento, o principal mandamento da graça é o mesmo da lei, mas existem alguns princípios antes desse mandamento, dentro desse mandamento, que nós falamos pouco e que está escrito na Escritura, que a graça nos capacita, e somente pela graça somos capacitados a viver o mandamento. Nossa, velho, ninguém vai dar um glória aí, não? Olha só, Marcos 12, 28. Marcos 12, 28. Cada minha exegese, eu preciso falar 3 vezes. Marcos 12, 28. Aproximou-se dele um dos mestres da lei, que os tinha ouvido discutir, e, sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal de todos os mandamentos é: ouvi, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Olha só o versículo 31. O segundo mandamento é: amarás o Senhor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Respondeu o mestre da lei. Olha só o versículo 32. Muito bem, mestre, é verdade, dissestes que há só um Deus e que não há outro além dele. Olha o versículo 33. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças. Amar ao próximo como a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifícios. Versículo 34. Vendo Jesus que havia respondido bem, sabiamente, disse-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava perguntar nada. Então, o que é que está antes do principal mandamento na nova aliança? Que é amar o Senhor acima de todas as coisas. A diferença da graça sobre graça para a velha aliança. Eles tinham a lei, mas eles não tinham o Éden. Vou falar de novo. Eles tinham a lei, mas eles não tinham o Éden. Vou falar de novo até vocês entenderem. Eles tinham a lei, mas eles não tinham o Éden. Nossa, que povo murcho. Eles tinham a lei, mas eles não tinham a presença de Deus disponível. Então ninguém conseguia viver a lei. Porque o homem não foi feito para ter a lei, o homem foi feito para ter Deus e manifestar a lei de Deus. Então o primeiro mandamento é o quê? Ouve, ó Israel, acabamos de ler no versículo 29. Qual é o principal mandamento? Ouve o quê? Ouve que Jesus morreu por você na cruz, o véu foi rasgado, a presença de Deus está disponível, o Espírito de Deus habita no seu espírito agora, e nada te separa da presença dEle, só a sua escolha. Então, independente do que você é, independente dos seus méritos, independente dos seus pecados, você é aceito porque Ele morreu por você, Jesus o Cristo. E você tem acesso a Ele agora. E quando você vai e se inclina para as coisas do Espírito, para ouvi-lo, você está dizendo assim: eu não quero a obra morta da carne, eu não quero a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não quero aquilo que a minha carne vai produzir, mas eu quero aquilo que o Filho de Deus, através do Espírito de Deus e através do plano perfeito do Pai, tem para a minha vida. Eu quero andar em santificação, porque a graça me aceita, a graça me transforma, e a graça me
capacita a viver o sobrenatural de Deus. Mas independente do lugar que você está, se você não ouvir o Senhor, se você não crer que você está dentro dele, simplesmente e gloriosamente, pelo sacrifício do Cordeiro, que ele está disponível para você, e que ele te justificou, te aceitou do jeito que você é, você nunca vai entender que ele é o seu Senhor. A primeira coisa de quem ouve o Senhor, a primeira coisa de quem vive uma vida de intimidade com Deus, a primeira coisa que alguém que entendeu a justiça e a justificação de Deus por ele, é que ele entende quem é o seu Senhor. O Cristo que te chamou para a liberdade. E qual é a liberdade? O que é conhecer a verdade e a verdade me libertará? Olha só como nós estamos confusos nos nossos dias. Pessoas dizem que liberdade é viver toda depravação e escravizados pelos desejos carnais. A pessoa não consegue parar de beber, não consegue parar de se prostituir, não consegue parar, e ela fala assim, não, ser livre é me entregar a essas paixões. Na verdade, ela é escrava dessas paixões. Ser livre é entender o principal e o primeiro de todos os mandamentos da graça. Qual é? Eu tenho acesso a Jesus. Eu tenho acesso ao Espírito Santo. Eu tenho acesso ao Pai, não pelos meus méritos e nem pelos meus defeitos, mas por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por mim. Então, de livre e espontânea vontade, eu decido por Ele. E aí Ele começa a curar a minha alma e me dá o poder de ser livre. O que é o poder de ser livre? O poder de escolher fumar ou não fumar. O poder de escolher beber ou não beber. O poder de escolher usar droga ou não usar. O poder de escolher não vou assistir essa pornografia. O poder de escolher eu só vou ter uma esposa em relação com uma mulher. O poder de escolher eu vou servir a minha geração, porque o meu Senhor serviu e morreu por ela. Você entende o que é liberdade? É ser livre de tudo que te escraviza, que te domina. Quantas vezes você falou assim: eu nunca mais vou fumar, eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou mentir, eu nunca mais... Você não consegue sem Jesus. Sem ouvi-lo, você nunca terá o Senhor que te liberta como seu Senhor. Olha só, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Se você não parar e usufruir da graça, da porta aberta, da presença dEle, você nunca terá Ele como seu Senhor. E você nunca terá o Senhor que te liberta como seu Senhor. Então, se você não parar e ouvi-lo, você sempre vai ser escravo da droga. Você sempre vai ser escravo dos desejos da sua carne. Você sempre vai ser escravo do homossexualismo. Você sempre vai ser escravo de ter que ter várias mulheres, da masturbação. Você sempre vai ser escravo. Então escute uma coisa, o Evangelho, ele não é discriminador. O Evangelho é transformador. Ele aceita o estado do pecador como ele está. O pecador reconhece que a sua vida está morta e que a sua vida está uma desgraça. Que existe dentro dele um buraco do tamanho do mundo, que ele tentou preencher com toda a carnalidade do universo, mas não conseguiu. Aí ele encontra um Senhor que diz assim, a única coisa que você precisa fazer para ser transformado é crer em mim. O que é crer em Jesus? Eu não aguento mais essa vida de pecado. Eu não aguento mais essa vida desgraçada. Eu não consigo ser livre dela. E aí o seu Senhor que quer te libertar fala assim, então confesse eu publicamente, seja batizado. Imediatamente você receberá uma nova natureza. Você receberá o meu Espírito dentro de você. E agora, para que a sua alma seja curada, só para e me ouve, me contempla, esteja comigo, que o resto eu vou fazer. Tudo aquilo que você falava, eu não consigo mais, você consegue nele. O que é ter o diabo como seu Senhor? Eu acho que ficou claro, mas eu vou falar de novo. É ser escravizado pelas paixões carnais. Eu já passei por isso, e você que está me ouvindo também.
Quantas vezes você chegou de uma noite de festa, uma noite de orgia, uma noite de balada, de manhã na sua casa, quando você ficou sozinho, e você se divertiu muito, teve muitos prazeres, mas a hora que você cai em si, um buraco do tamanho do infinito está dentro de você? Quantas vezes já sentiu isso? E aí você precisa de novo buscar isso. Isso é ter o diabo como seu senhor. O modo operante do diabo é te escravizar. Porque ele não tem capacidade de te... vou falar, essa é forte, hein? O modo operante do diabo é te escravizar, porque ele não tem capacidade nele de te preencher. O modo operante do Cristo é te libertar, porque ele sabe que você só é pleno e completo nele. E aí olha o que Jesus falou, só assim você vai conseguir viver o mandamento. E essa é a diferença da lei para a graça. Quando você para ouvi-lo, ele se torna o seu Senhor. Quando ele se torna o seu Senhor, você vai aprender a amá-lo. Olha a exigência. Amar o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma e com todo o seu coração. Força, alma, entendimento e coração. Força, todas as suas forças possíveis. Com todo o seu entendimento, com tudo que você pensa, tem que pensar no Senhor. Com toda a sua alma, com todo o seu sentimento. E com todo o seu coração. A gente consegue amar o Senhor assim humanamente? Falando? Hein? Não. Gente, a gente não consegue viver o primeiro mandamento, e o diabo é o nosso Senhor, e a gente enche a boca para falar que Jesus é nosso Senhor. Jesus falou assim em João 14, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Sabe qual é o mandamento? Amar o Senhor assim, e amar ao próximo como a ti mesmo. Quem me ama, quem me ouve, quem entendeu o primeiro e principal mandamento, que é ouvir, e está na minha presença, quando alguém bate na face dele, por amor a mim, ele faz o quê? Oferece outra face. Quem está na minha presença, usufruindo do que eu fiz por ele, vivendo e me contemplando, quando ele é roubado, ele abençoa o ladrão que o roubou. Não vai no cisto nem dá queixa. Porque Jesus falou, se alguém pegar a sua capa, deixa que leve a túnica. Quem ouve o Senhor e tem Ele como seu Senhor, e começa um processo de amá-lo, porque enquanto você estiver nessa vida, você vai aprender a amar o Senhor. Porque nós nem amar o Senhor, nós sabemos. Quando alguém fala mal de você, você bendiz aquela pessoa. E aí a pessoa fala assim, não, eu sou de Jesus, Ele é o meu Senhor. Mas não tem vida de oração, não tem prazer em contemplar o Senhor. Não consegue ficar de olho fechado 15 minutos. Não, e quando vai orar, ele não consegue colocar o pensamento dele e o coração dele naquilo que ele está fazendo. Ele fica pensando na morte da bezerra, nos problemas que ele tem. A palavra, para quem é iludido, que não ouve o Senhor, quando ele vai ler a palavra, ele cai de sono em cima da palavra. Gente, eu vou contar um negócio para vocês aqui, que o Espírito Santo está pedindo para me contar. E pode parecer que eu estou me vangloriando, mas não é isso não. É que Deus está falando aqui, falou umas 4 vezes aqui no meu coração, que é para me falar. Eu tenho mais prazer em ler a Bíblia do que comer. Comida. As pessoas ficam assim, pastor, você está de jejum? Eu falo, não. Estou de jejum não. É porque se eu comer a comida, ele vai me atrapalhar na minha leitura. Porque eu sei lá o que eu tenho, quando eu como, minha pressão baixa lá embaixo, eu não consigo concentrar no que eu estou fazendo. A minha absorção de leitura fica 30%. Então eu não como, não é porque eu estou de jejum, eu não como porque eu tenho tanto prazer na palavra que ela me sustenta. Quem está me entendendo, igreja? Porque de fato eu entendi o que ele fez por mim. E eu não estou falando de algo que eu não estou vivendo nem usufruindo, é o que eu mais tenho feito. E desde o dia que eu encontrei Jesus há 8 anos atrás, vai fazer agora dia 29 de setembro, 8 anos. O meu amor para o Senhor não diminuiu, nem esfriou, na verdade ele só aumentou.
Por quê? Porque eu entendi que o Senhor me aceita não porque eu sou bom, não porque eu mudei, não porque Ele me transformou, porque tudo isso é glória dEle. Ele me aceita porque eu ainda continuo pecador, necessitando da sua graça maravilhosa. E que se eu parar hoje de buscar o Senhor nessa intensidade, se eu parar hoje de buscar o Senhor nessa intensidade, daqui uns dias eu sou o mesmo desgraçado que eu era antes. Por quê? Porque a minha carne não está regenerada, a minha carne continua aqui. A árvore do conhecimento do bem e do mal está aqui para mim. Todo dia quando amanhece eu tenho a oportunidade de escolher. Escolher o quê? Em ouvir e usufruir do que Cristo fez, e aprender a amá-lo como Ele merece ser amado, e aprender a amar os próximos como o próximo merece ser amado. Olha o que o fariseu falou, olha o que o fariseu falou aqui. Então deixa eu entender aqui, Jesus. Então quer dizer que amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo excede a todos os sacrifícios? O que ele está falando, igreja? Que a nova aliança te deu um caminho sobremaneira excelente à velha aliança e o sacrifício que era feito antes. Olha o que Jesus responde: está perto de você o reino de Deus. Vivemos dentro da igreja, acreditando ilusoriamente que vivemos na graça. Mas se você perguntar numa congregação, qual é o primeiro mandamento? Ela vai falar assim: amar o Senhor acima de todas as coisas. Vai colocar uma imposição sobre ela mesma, que ela não tem capacidade de viver. Ela não consegue ver, e entender e compreender que dentro do primeiro mandamento, que é amar o Senhor, existe algo antes disso, que é ouvi-lo. Aí quando você ouve, Ele se torna o seu Senhor, e Ele começa a te ensinar o que é o amor. Porque estamos falando que estamos na graça, que vivemos na graça sobre graça, mas estamos vivendo na lei, impondo algo sobre nós, que nós não vamos conseguir viver sem Jesus, sem o que Jesus fez. Não tendo fé no Filho de Deus, que fé no Filho de Deus, qual que é a principal característica de quem tem fé no Filho de Deus? Uma vida de oração, de jejum, de renúncia e de amor à palavra de Deus. Se você não tem isso, você não tem fé no Filho de Deus, acaba sem vergonha. A sua carne te dominou tanto que você está cego, surdo e mudo, com os olhão bem abertos, com os ouvidos bem abertos e com a boca falando um monte de asneira. Mas eu tenho uma palavra para você. Quem quer essa palavra? Eu e você vacilamos, eu e você mudamos, mas a graça inabalável jamais muda. Cara, como isso é lindo. Eu e você desistimos de nos relacionar com o Senhor. Eu e você não priorizamos a vida de oração. Eu e você deixamos o amor, o primeiro amor, esfriar. Eu e você nos iludimos, dizendo assim: eu vivo, eu amo, eu tenho fé em Jesus. Mas não tem Ele como seu Senhor, porque você não o ouve e nem consegue amá-lo. Fala assim comigo: quem não ouve o Senhor. Escreve na live: quem não ouve o Senhor não consegue ter Ele como Senhor. E nunca vai conseguir amar Ele nem ninguém. Por isso que é escandaloso ouvir assim, que tem que oferecer, quando você fala assim, ó, você tem que dar alta face, você tem que perdoar. Olha só, o que é o amor? É perdoar 70 vezes 7 por dia. E tem gente que fala assim: não, eu perdoo, mas eu aqui e ele lá. E usa até a Bíblia. Sabe o que a Bíblia diz? Cara, eu descobri algo na palavra de Deus que me chocou semana passada. Me chocou, eu nunca preguei isso, vou contar aqui agora. Chocou, bati a nave, fiquei doido, despiroquei. Contei pro Marco, pastor Marco, nós chorou junto. Jesus falou assim: ó, quando o irmão pecar contra você, antes dele falar em Mateus 18 sobre perdoar 70 vezes 7, ele conta essa história, como tratar um irmão. Ele fala assim: ó, quando o irmão pecar contra você, vai até ele e fala com ele. Repreende ele, você e ele, em amor, longanimidade, benignidade, com os frutos. Se ele se arrepender, você ganhou um irmão. Ó, você ganhou um irmão, filho de Deus. Se ele não se arrepender, passar os dias, ele continuar fazendo isso, pega outro e vai você e outro. Se ele se arrepender, você ganhou um irmão. Se ele não se arrepender,
você leva para a igreja. E se mesmo assim ele não se arrepender, olha o que Jesus disse. E olha a nossa mente caída, o que você vai pensar aí agora? E você vai ser chocado aqui agora. Aí Jesus falou assim, se ele não ouvir a igreja, trate ele como pecador e como cobrador de impostos. Aí Jesus, depois disso, fala assim, mas você tem que perdoar 70 vezes 7. Diante do seu entendimento, tem coerência com o que Jesus está falando? Hã? Tem coerência? Vou te contar. Como que Jesus, vai ficar claro como o sol do meio-dia. Como é maravilhoso Jesus. Como que Jesus tratava o pecador e o cobrador de imposto? Ele tratava mal? Ele rejeitava? Ele sentava na mesa com os cobradores de impostos e comia. E persistia em pregar o evangelho da reconciliação. É isso que Jesus está falando. Jesus não, você que trata, e eu que pensava errado, que trata o pecador mal. Jesus está falando assim, não trata ele como irmão, porque ele não entendeu o que é ser filho de Deus, ele não compreendeu ainda. Então você não pode tratar ele como um irmão maduro, firme na fé, você tem que ter amor por ele, maior ainda. Você tem que trazer ele mais para perto ainda. Você tem que cuidar dele com carinho redobrado que você cuidaria do irmão maduro. Ó. Fica coerente agora o perdoar 70 vezes 7 ou não? Fica ou não fica? Fica tudo certo ou não fica? Destrói essa história que fala que quando eu tenho que perdoar, o irmão lá e eu aqui. O Espírito Santo destruiu isso em mim. Eu pensava tudo errado. Igual você pensa aí, ó. E sabe como que o Espírito Santo mudou isso em mim? Ele só fez essa pergunta: como que eu tratava os pecadores e os cobradores de imposto? A festa na casa de Levi tinha um monte de santo. Tinha? A festa da casa de Levi tinha um monte de prostituta, cobrador, pecador, tudo que era tipo de gente. Os fariseus ficam impressionados com isso. É assim que ele trata. Vocês estão pegando aí ou não? Quando eu ouço o Senhor, Ele se torna o meu Senhor. E aí eu perdoo 70 vezes 7. Aí com amor eu vou falar com meu irmão 1, 2, 3 vezes. Se ele não entendeu, eu vou tratar ele com mais amor ainda. Porque eu vou tratar ele como Jesus tratava os pecadores, os cobradores de impostos. Quem pode dar um glória aí? Eu sei que eu não posso falar isso, mas é forte demais isso, cara. Deus é bom, não é? Mateus 18 é esse texto. Quer fazer uma pergunta, meu filho? Então, voltando aqui para a palavra. Você está na lei ou você está na graça? Você é livre e contempla o Senhor e ouve o Senhor e tem crescido no amor dEle e na lei dEle? Ou você tem sido escravo do pecado e está destruindo a sua vida com as suas próprias mãos? Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. João 3. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque ele está falando assim, porque eles amam o pecado. Eles amam destruir a sua vida com a própria mão. Eles amam plantar na carne. Eles amam essa desgraça de vida que eles estão vivendo. Porque se você amasse você e quisesse ser livre, você estaria usufruindo de ouvir o Senhor. E não vem para cá com outra conversa. Se você não ouve o Senhor, se você não tem prazer na sua vida com Ele, se Ele não é o seu prazer, o seu Senhor é o diabo e a carnalidade é o seu prazer. Mas como eu disse, eu e você mudamos, eu e você vacilamos, eu e você desistimos de nos relacionar com Ele. Mas Ele não desiste de nós. Ele é bom. Pedro o negou e o praguejou contra ele. E Jesus voltou na mesma praia. A graça voltou na mesma praia. A graça sobre graça voltou na mesma praia que chamou Pedro a primeira vez. E quando Pedro estava lá no barco, atrás de peixe, sem pegar nada, ele já estava com peixe e pão pronto para dar para Pedro, que tinha praguejado e negado ele. Esse é o padrão dele.
Não, a Bíblia manda a gente ser religioso. A religião verdadeira é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Religiosidade é tudo aquilo que eu faço para Deus sem Deus. Nos chama para o arrependimento. O Senhor, Ele é bom, diferente de nós. E nele não há falha nenhuma. Ele é imutável. Ele não pode mudar. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não pode te rejeitar. Você sabia disso? Porque Ele não pode negar quem Ele é. Se você decidir ser livre do pecado, se você decidir viver uma vida com Ele, e Ele encontrar em você um verdadeiro coração arrependido, imediatamente Ele não resiste. Ele vai voltar. Na verdade, Ele já está na praia com peixe e pão para você. Só existe uma coisa que faz você ter Ele. É o seu coração arrependido. É a única resposta. Por que, pastor, que Deus espera um coração arrependido de nós? Porque um coração arrependido é um coração que está dizendo assim, ó, eu com a minha livre e espontânea vontade, entendi, o Espírito Santo me convenceu da minha queda. E eu te quero, Jesus. Eu te quero mais. Eu te desejo mais. Eu quero te amar mais. Eu quero te amar todas as vezes que eu estou orando. E eu falo assim, Jesus, eu te amo, que escapa. E eu falo assim, Senhor, não, eu nem sei o que é te amar. Eu quero aprender a te amar como o Senhor me ama. Esse é o padrão. O Senhor quer trazer um avivamento para essa geração, amém? E Ele quer te usar. Mas tudo vai começar no primeiro e principal mandamento da graça: ouvi-lo. Você precisa parar e ouvi-lo. Você precisa parar e contemplá-lo. Você precisa parar e ter o seu prazer nele. Para que Ele se torne o seu Senhor e te ensine a amar. Ele e o seu irmão. Então, se tem alguém... A minha oração, eu vou orar por você hoje. Mas a minha oração... Ela vai... Ela não pode transformar você. Vou falar a palavra verdadeira. Amém? Ela começa em você, a ativar você um processo de transformação. Não adianta nada você ouvir essa palavra hoje, levantar o pregador, orar por você e amanhecer amanhã. E você amanhecer entendendo agora. Para tentar seduzir o coração de Jesus para se tornar rei e governar sobre os homens.
a obra. Ele tentou seduzir Jesus com a obra que Deus tinha para Jesus. Entende essa palavra. Entende que não tinha o Senhor como seu Senhor, que vivia na lei, que não amava as pessoas, nem o Senhor. Fique de pé no seu lugar que eu quero orar por você em nome de Jesus. Feche seus olhos, fique na posição de receber uma oração. Você que está aqui, você que está em casa. O Espírito Santo fala no meu coração que Ele quer tocar em corações arrependidos. Mas Ele precisa ouvir o seu coração arrependido. Não adianta eu orar e o seu coração não se arrepender. Ele precisa ouvir o seu coração arrependido. Você que está em casa, comece a falar para Ele. Eu te troquei, Senhor. Eu renunciei à minha obra, que é ouvi-lo. Eu perdi o prazer na Tua palavra. Eu perdi o prazer de Te ouvir e estar com o Senhor. Eu me envolvi tanto com as coisas deste mundo que eu Te deixei. Mas eu sei, e eu estou aqui, não porque eu sou alguma coisa. Eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor é o mesmo que encontrou Pedro na praia. Você é o mesmo que tem pão e que tem peixe na mesma praia que você chamou Pedro. Abra o seu coração para o Senhor. Doce Espírito Santo, eu te peço, encontre corações arrependidos. Toque o Senhor. Convença-os. Gere uma fome e uma sede pela presença deles do tamanho de Deus. É isso que eu te peço. Que a minha geração compreenda o clamor do céu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Se essa palavra falou com você, compartilhe essa live. Amém? Deixa Deus te usar. Seja um bom evangelista. Em nome de Jesus.